Shalom a todos, você está no treinamento Imersão, eu sou o apóstolo Marcos, nós continuamos com a nossa aula, estamos no módulo Fundamentos, essa é a terceira aula, onde estaremos falando sobre as crenças do ministério. Neste módulo Fundamentos, nós falamos um pouco sobre o Ministério de Avivamento Rema, sua missão, visão, seu propósito, falamos um pouco sobre o projeto de Deus para o ministério. E agora nós vamos falar a respeito das crenças do ministério. O que nós acreditamos? Quais são os princípios aos quais nós cremos e praticamos neste ministério? Eu elaborei 24 crenças a respeito do ministério, que são as ideias, os fundamentos, aquilo a qual nós acreditamos e pautamos a nossa vida. Estas 24 crenças não são as únicas, mas ela resume de forma geral o que nós cremos, qual é a nossa filosofia de vida. Primeira crença: cremos que Jesus Cristo veio em carne, em forma humana, mas ele não é humano, ele é Deus. Ele apenas tomou a forma humana por um tempo, mas sua forma original é divina, conforme João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, 14, Filipenses 2, versículo 6 ao 11, 1 João capítulo 1, versículo 1 e 2. João capítulo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós vemos que Jesus Cristo, ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Ele já existia desde o princípio, já estava com Deus desde o princípio. Não houve um tempo em que Jesus foi criado, não existe um tempo em que ele não existia, mas ele sempre existiu como Verbo de Deus. Filipenses capítulo 2, versículos 6 ao 11, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas vaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Neste texto nós vemos que Jesus, o Cristo, ele já existia com Deus. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo e fez-se semelhante aos homens, mas ele não é homem, porque Jesus é Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele apenas fez-se semelhante ao homem, humilhando-se a si mesmo pela paixão da morte, pela paixão da sua missão, daquilo que ele iria cumprir a nosso favor. E em 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Observe o que ele diz, o que era desde o princípio, a vida, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele era desde o princípio, ele é a luz, ele é a vida que se manifestou. Na época de Jesus, existia uma crença de que ele podia ser plenamente espírito, apenas espírito, e não corpo. Esta crença é dada o nome de gnosticismo. Hoje existe uma crença de que Jesus foi plenamente homem, filho biológico de José. Veja bem, a única forma de crer nesta doutrina é invalidando os textos dos evangelhos de Mateus capítulo 1, versículo 18 e 25, Lucas 1, 26 e 35, onde fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo concebido pelo Espírito Santo. Vejamos os textos. Mateus 1, 18 e 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim,
que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Antes de Maria se ajuntar com José, ela viu-se grávida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Observe, o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Observe que José, depois de ter tido a direção de Deus, despertou do sono, e ele recebeu Maria como sua esposa, e não a conheceu, ou seja, não teve relações sexuais com ela. Isso significa que o Jesus que estava no ventre de Maria foi concebido pelo Espírito Santo, e é o que diz esse texto. E também é o que diz o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35. Portanto, voltando, a única forma de crer na doutrina de que Jesus era filho biológico de José é invalidando esses textos de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, e Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 35. Se forem invalidados estes textos dos evangelhos, como saberemos que os demais não contêm erros? Qual é o critério em que muitas igrejas, muitos líderes evangélicos estão invalidando este texto para dizer que Jesus era plenamente homem e não era filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo? Assim, seria necessário provar a fidelidade de cada texto, mas isso não seria fé, seria ciência. Nós temos a Bíblia como um livro de fé. Nós observamos que Deus cria todas as coisas pelo poder da sua palavra. Como você pode provar isso? Nós observamos que Deus cria o homem a partir de si mesmo, depois forma o homem do barro. Como você pode provar isso? Cientificamente, nós não conseguimos provar, mas nós cremos naquilo que está escrito. Por isso, seria um erro você tirar ou fazer doutrinas equivocadas a partir de retiradas de textos da Bíblia para validar a fé de um grupo, para validar a doutrina de um grupo. Portanto, nós entendemos que Jesus foi homem, carne, barro, mas concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria, concebido pelo ruá, pelo pneuma, porque o Espírito Santo soprou no ventre de Maria e concebeu a Jesus Cristo. Isso é semelhante ao que aconteceu no Éden. No Éden, Deus pegou o barro, soprou o espírito, barro mais espírito, igual a Adão, formou Adão, alma vivente, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, onde diz: assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Então, barro mais espírito igual a Adão. Agora, na nova aliança, barro, Maria, mais o Espírito, o Ruá, igual Jesus Cristo, o Espírito vivificante. Deus tomou Maria como barro, como o corpo humano, mas Deus soprou o seu Espírito, o seu Ruá, o pneuma, em Maria. Isso fez gerar Jesus Cristo. Isso deu à luz Jesus Cristo. Adão foi feito alma vivente, mas Jesus foi feito Espírito vivificante. Portanto, nós cremos que Jesus Cristo veio em carne, em forma humana, mas ele não é humano, ele é Deus. Ele apenas tomou a forma humana por um tempo, mas sua forma original é divina. Ele veio em barro, mas soprado pelo Espírito. E ele sempre existiu. Não houve um tempo em que ele não existia. A segunda crença do ministério é: cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus.
com toda a autoridade. Hoje ele está sentado no trono de governo, onde também está a igreja, conforme Mateus 28, 18, Efésios 1, 20, 2, 6 e Colossenses 3, 1. Vejamos o que diz esses textos. E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus recebeu todo o poder e toda a autoridade após a sua ressurreição. Efésios 1, 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus. Quem está à direita está numa posição de destaque, numa posição de governo. Efésios 2, 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, assim como Cristo ressuscitou e assentou à direita nos céus, a igreja também ressuscitou, está com Cristo, em Cristo, assentado à direita de Deus Pai nos céus. E Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Portanto, nós cremos que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus. Ele está numa posição de autoridade. Hoje ele está sentado num trono de governo, onde a igreja também está sentada, reinando com Cristo. Terceira crença, cremos na segunda vinda de Jesus Cristo, onde os salvos serão transformados e ressuscitados para encontrar o Senhor nos ares, para que o governo de Cristo seja plenamente estabelecido, conforme 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que diz assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esta expressão de Paulo, estar com o Senhor, ela é uma expressão que está em oposição a ficar na carne, conforme Filipenses 1, 23 e 24. Ficar na carne é a vida transitória corruptível. Estar com o Senhor é a vida eterna, incorruptível. Portanto, nós cremos que Jesus Cristo, ele virá uma segunda vez para que onde ele estiver, nós estejamos com ele. Quarta crença, cremos que a segunda vinda de Jesus será visível a todas as pessoas, conforme Mateus 24, 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que a vinda de Jesus, ela é visível a todas as pessoas. Jesus não virá de forma oculta. É verdade que muitos serão pegos de surpresa, mas todos verão quando ele se manifestar. Quando ele vier, todos verão. Quinta crença, cremos que a segunda vinda de Jesus não será surpresa para os salvos, mas sim para os ímpios, como foi no dia de Noé, conforme Mateus 24, 38 e 39 e 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 4. Mateus 24, 38 a 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Observe que na época de Noé, ele entrou na arca com sua família, mas o povo não percebeu. E eles só perceberam quando veio o dilúvio, ou seja, eles foram pegos de surpresa. Quem estava fora da arca foi pego de surpresa, mas quem estava dentro da arca não foi pego de surpresa, porque já sabia o que Deus havia prometido que aconteceria. Vamos ver o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1 ao 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que,
quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Observe que o apóstolo Paulo está fazendo a diferença aqui entre os filhos de Deus, que são filhos da luz, e os que não são filhos de Deus, os ímpios, que são filhos das trevas. E ele está dizendo que para os ímpios, que são os filhos das trevas, o dia do Senhor realmente será uma surpresa. Jesus virá de forma repentina e eles serão pegos de surpresa, porque eles não esperam este fato acontecer. Mas nós que somos filhos da luz, não seremos pegos de surpresa, é o que diz o apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, se nós estamos na luz, aquele dia não vai nos surpreender como um ladrão. Mas para quem está em trevas, aquele dia vai surpreender como um ladrão. O que Paulo está dizendo é que a vinda de Jesus Cristo, para nós que somos filhos de Deus, não será uma surpresa. Apesar de nós não sabermos o dia que ele virá, mas independente do dia que ele vier, não será uma surpresa para nós. Mas para os ímpios que não esperam a sua vinda, assim como foi nos dias de Noé, será uma surpresa, porque quando Jesus se manifestar, eles vão ficar surpreendidos por aquilo que eles não acreditaram. Nós lemos que em Mateus 24, versículo 42 a 44, é uma advertência de Jesus à vigilância, para que os discípulos sejam sempre preparados, pois não sabem o dia da vinda de Jesus Cristo. Mas a vinda de Jesus não é uma surpresa e não será surpresa para os seus discípulos, pois eles já sabem de sua vinda, apesar de não saber o dia. Sexta, cremos que tudo o que Deus faz dura para sempre. Portanto, a terra não deixará de existir. Deus fará um novo céu e uma nova terra, conforme Apocalipse, capítulo 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. É verdade que Deus vai renovar todas as coisas, mas ele não vai destruir a terra, como muitos acreditam que a terra será destruída, a terra vai acabar de uma vez por todas, não deixará mais de existir. Não, ele vai renovar, será um novo céu e uma nova terra. Por que novo? Porque é algo que está sendo renovado, restaurado. É isso que Deus faz. Ele renova, ele restaura. Por isso que tudo que Deus faz dura para sempre. Portanto, a terra não deixará de existir. Ela será restaurada na sua condição original, porque a terra pertence ao reino de Deus, ao governo de Deus entre os homens. Sétimo, cremos que a igreja é formada pelos filhos de Deus, que foram predestinados a serem conforme a imagem de Jesus Cristo, conforme Romanos 8, 29. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Portanto, nós fomos predestinados desde antes da fundação do mundo a ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Oitavo, cremos que assim como Cristo foi glorificado, a igreja também foi glorificada. Jesus deu a sua glória à igreja, conforme João 17, versículos 5 e 22, e Romanos 8, 30. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus está falando com o Pai numa oração, pedindo, Pai, me dê de novo aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, aquela glória que pertencia a mim, porque ele está no fim da missão dele e ele está pedindo ao Pai para ser retomado na sua posição original de governo, de glória. E no versículo 22 ele diz, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Ele está dizendo que a glória que ele recebeu do Pai, ele deu para os seus discípulos, para os seus filhos, para que nós
também possamos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. Portanto, assim como Cristo foi glorificado, nós também, em Cristo, já fomos glorificados, porque recebemos da sua glória. E Romanos 8,30, e aos que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Observe que é uma ordem de coisas a qual aconteceu conosco, que fomos chamados por Deus. Primeiro, nós somos eleitos, ou seja, predestinados. Segundo, nós somos chamados. Terceiro, nós somos justificados. E quarto, nós somos glorificados. O que ele está dizendo aqui é que estas coisas já aconteceram conosco, que somos filhos de Deus. Observe mais uma vez Romanos 8,30. E aos que predestinou, a este também chamou. Ou seja, fomos eleitos, fomos chamados. E aos que chamou, a este justificou, fomos justificados. E aos que justificou, a este também glorificou, fomos glorificados. Portanto, cremos que assim como Cristo foi glorificado, a igreja também foi glorificada em Cristo. Recebeu da mesma glória que Cristo recebeu. Nono, cremos que o homem foi criado à imagem de Deus, sendo espírito, alma e corpo, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos, a partir deste texto, que o homem é espírito, alma e corpo. Mas observe, o homem é uma alma vivente que possui dois corpos. Possui um corpo espiritual e um corpo físico, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 15, 44. Vejamos o que diz. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Observe que Deus forma o homem do barro, do pó, sopra sobre ele o espírito, e o homem se torna uma alma vivente. É isso que diz Gênesis 2, 7. E Paulo corrobora com isso em 1 Coríntios capítulo 15, 45. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. É o que ele diz. Adão foi feito alma vivente. Cristo, o último Adão, em espírito vivificante. Então, o homem é uma alma vivente, mas ele também tem um corpo, que é o corpo físico, e também tem um corpo espiritual, que é o espírito. Hoje, no corpo físico transitório, temos a imagem do primeiro Adão. Após a transformação ou ressurreição do corpo físico, teremos a imagem do último Adão, Jesus Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 15, 49, que diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Hoje, por causa do pecado, nós estamos envoltos nesse corpo físico, mas nós temos um corpo espiritual, onde será plenamente estabelecido na vida do homem a partir da segunda vinda de Jesus Cristo. Porque assim como Cristo, lembra, quando ressuscitou, ele permaneceu com seu corpo físico, mas o corpo espiritual suplantava o físico. Então, ele conseguia se mover de um lado para o outro, independente de ter portas, de ter paredes, independente de ter mar, independente das circunstâncias físicas, ele se movia de um lado para o outro, sem estar restringindo as leis físicas, porque após a ressurreição que estava imperando em Jesus era o corpo espiritual, apesar também dele estar em carne. Ele não deixou o corpo carne, mas o que imperava sobre ele era o corpo espiritual. Lembra de Elias, que era transportado, trasladado de um lado para o outro? Enoque, que foi trasladado ao céu. Filipe, que também era trasladado de um lado, de uma cidade a outra para evangelizar, porque ali estava imperando o corpo espiritual no momento daquelas transladações. É assim que vai acontecer. Assim como Jesus, ele ressuscitou
e estava agora com o corpo espiritual suplantando o corpo físico, nós também, por ocasião da vinda de Jesus, receberemos esse corpo celestial, essa imagem celestial, que é o corpo espiritual, que vai suplantar o corpo físico. Mas nós, homens, somos alma vivente, onde habitamos esse corpo físico e também temos um corpo espiritual, que ainda será plenamente estabelecido sobre as nossas vidas. 10º, cremos que as obras que Jesus fez foi curar os enfermos, libertar os cativos e anunciar a chegada do reino, governo de Deus à terra, conforme Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Portanto, as obras de Jesus foi anunciar a chegada do reino, e por ocasião da chegada do reino, Jesus curava os enfermos, libertava os cativos, anunciava o arrependimento e a vinda do reino de Deus entre os homens. 11º, cremos que nós somos filhos de Deus e que podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez e fazer ainda obras maiores, conforme João 14, 12, que diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu as faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. A palavra obras aqui está diretamente relacionada ao nosso chamado, à nossa vocação, conforme Marcos 13, 34. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade a seus servos e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Portanto, assim como Jesus andou fazendo as obras do reino de Deus, curando, libertando, pregando arrependimento, nós também fomos chamados para anunciar essas mesmas obras, o evangelho do reino de Deus. E nós podemos fazer o que Jesus fez, e conforme ele diz, nós podemos fazer obras maiores ainda do que ele fez. 12º, cremos no batismo com o Espírito Santo, com evidência do falar em línguas e manifestação de demais dons espirituais, conforme Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, Marcos 16, 17, Atos 2, 1 ao 4, 1 Coríntios 12, 8 e 10. Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 29, fala da promessa do Espírito Santo. E há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Também sobre os meus servos, sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Atos 2, 1 ao 4 é o cumprimento da promessa de Joel, quando os discípulos estão no cenáculo, 120 recebem o batismo com o Espírito Santo, começam a falar línguas, começam a profetizar. Eles são cheios do Espírito Santo. Marcos 16, 17 diz: e estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Um dos sinais é o falar em línguas. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 ao 10, Paulo dá a lista dos dons espirituais, sendo que um dos dons espirituais é o dom da variedade de línguas. Portanto, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas e da manifestação dos demais dons espirituais, como palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, interpretação das línguas, dons de curar, milagres e outros. A pessoa, ao receber o Espírito Santo, por ocasião da sua conversão, o Espírito Santo cria dentro da pessoa, dentro do espírito dela, as línguas celestiais são criadas pelo Espírito Santo dentro da pessoa. Por que, então, muitas pessoas não falam em línguas quando aceitam a Cristo, quando recebem o Espírito Santo? Por causa da timidez, por causa da vergonha. Por causa da timidez, por causa da vergonha, muitas pessoas não falam em línguas imediatamente. Então, elas precisam de um processo para romper a timidez, romper a vergonha, para então falar as línguas. Mas quando ela aceitou a Cristo, recebeu o Espírito Santo, as línguas já foram dadas a ela, já está dentro dela.
Veja bem, o Espírito Santo não falará as línguas pela pessoa. A pessoa que já recebeu o Espírito Santo, é ela que tem que abrir a boca e começar a falar. O Espírito Santo concede as línguas, mas é a pessoa que deve abrir a boca para falar. Conforme Atos 2:4, vejamos o que diz. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quem começou a falar noutras línguas? Foi quem foi cheio do Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que começou a falar as línguas na boca da pessoa, mas foi quem foi cheio do Espírito Santo que começou a falar as outras línguas. Portanto, quem recebe o Espírito Santo que deve abrir a boca e começar a falar. E nós também entendemos que a oração em línguas ela deve ser praticada diariamente para a edificação do Espírito, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 14:4, que quem ora em línguas está edificando-se a si mesmo, está edificando o seu espírito. O que fala em línguas desconhecida edifica-se a si mesmo. E Judas, capítulo 1, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Nós entendemos que a oração em línguas, ela traz edificação pessoal. Se ela traz edificação pessoal, ela deve ser praticada diariamente, para que você venha crescer, para que você venha ser edificado, construído, para que o Espírito Santo venha construir a imagem de Deus dentro de você. Portanto, nós cremos no batismo com o Espírito Santo e com a evidência do falar em línguas. 13º, cremos na atualidade dos dons espirituais. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, que é a revelação, discernimento de espíritos, fé, dons de curar, milagres, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia, conforme 1 Coríntios 12, 8 ao 10. Também cremos nos demais dons que o Espírito Santo libera sobre a igreja, conforme Romanos 12, 6 a 8, onde Paulo dá também uma lista de dons, ele fala de profecia, ele fala de ministério, ele fala de ensino, ele fala de encorajamento, ele fala de contribuição, fala de liderança e fala de misericórdia. Cada um desses são dons também liberados por Deus ao corpo de Cristo para a edificação. Portanto, nós cremos na atualidade dos dons espirituais, porque os dons são ferramentas espirituais que nos ajudam a executar a obra do ministério. Sem os dons, jamais conseguiremos ter fruto na obra do ministério, porque são os dons que nos capacita, que nos qualifica, que nos torna hábeis para a obra do ministério. Uma igreja que opera sem os dons, ela opera apenas com base em fatos humanos, em ações humanas. 14º, cremos que a igreja deve manifestar o reino através das obras, curar, libertar, salvar, evangelizar, fazer discípulos e enviar, conforme Marcos 16, versículo 15, versículo 17 ao 18. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Mateus, capítulo 28, 19 e 20 diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Observe que Jesus ele dá uma ordem à igreja. Nós temos a ordem de pregar o evangelho. Pregar aqui está relacionado a ensinar e também está relacionado a enviar, porque é um conjunto. A igreja foi chamada para curar, libertar, salvar, evangelizar, fazer discípulos e enviar. Observe, pregar é a proclamação do evangelho. E nessa proclamação do evangelho está incluindo as curas, a libertação, cura física, cura emocional, libertação de cativeiros, expulsão de demônios. Este é o pregar, é a proclamação do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para salvar, para curar, para libertar, para trazer o reino de Deus entre os homens.
Ensinar é discipular, é treinar, é equipar. Ou seja, o ensino envolve os dons espirituais, envolve descobrir quais dons a pessoa tem, qual ministério a pessoa tem, qual missão Deus tem para a pessoa, qual propósito Deus tem para a pessoa. Por isso, nós também devemos ensinar, que está relacionado a discipular, treinar e equipar com os dons, com os ministérios, com a missão e com o propósito. E também nós somos chamados para enviar. Enviar é inserir a pessoa no ministério, para que ela execute também aquilo que nós estamos executando. Portanto, nós pregamos, ensinamos e enviamos. Nós entendemos que cada crente pode cumprir o seu chamado em 3 dimensões. A primeira é orar, interceder. Todos podem fazer isso. A segunda é financiar, investir. Todos também podem fazer isso. A terceira é ser enviados. Nós sabemos que todos podem fazer isso, a depender do nível e do contexto. Ou seja, você pode ser enviado por Deus para pregar o evangelho para o seu vizinho que está necessitando de salvação. E talvez você não será enviado por Deus para pregar o evangelho na África, para ganhar milhões de almas lá, mas Deus te enviará para pregar o evangelho para uma pessoa, para 2 pessoas. De toda forma, você também é um enviado. Por isso, todos nós podemos interceder, todos nós podemos investir e todos nós podemos ser enviados, a depender do nível do envio e do contexto do envio, de acordo com o propósito que Deus tem sobre cada um de nós. Portanto, a igreja foi chamada para manifestar o reino através destas obras: curar, libertar, salvar, evangelizar, fazer discípulos e enviar. Todos nós temos que estar inseridos nesse projeto de Deus. 15º, cremos que Jesus Cristo deu os 5 ministérios para aperfeiçoamento da igreja e que ainda hoje eles estão em vigor. Jesus Cristo deu os 5 ministérios, não retirou, conforme Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Observe que Jesus Cristo levantou os 5 ministérios para edificar a igreja, para aperfeiçoar, para equipar os santos, para a obra do ministério. Então, nós cremos no ministério apostólico, no ministério profético, no ministério de evangelista, no ministério pastoral e no ministério de mestre. Deus deu esses 5 ministérios para a igreja, para que a igreja possa crescer e executar a obra do reino. 16º, cremos no ministério dos anjos. Deus enviou os seus anjos para ministrar em favor da igreja. Por meio deles, Deus batalha a nosso favor, fala através de sonhos, visões e profecias, nos protege e guarda, conforme Salmo 91, versículo 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Salmos 103, versículo 20 e 21. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executai o seu beneplácito. E Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Portanto, nós cremos que os anjos fazem parte do exército do reino de Deus, que Deus preparou para nos guardar, para nos proteger, para executar também a obra do reino. Nós sabemos que Deus escolheu os homens para pregar o evangelho e não os anjos. Enquanto nós pregamos o evangelho com poder e autoridade, Deus envia os seus anjos para batalhar ao nosso favor. E Deus envia os seus anjos para trazer mensagens, para nos falar, para nos direcionar, para também comunicar a sua vontade a nós,
Os anjos são o exército do reino de Deus que foram criados para batalhar em prol do reino. Observe que são os anjos que batalham em prol do reino. Quando Satanás pecou no céu, Deus não se levantou do trono para derrubar Satanás. Foi o arcanjo Miguel que foi, lutou com ele e derrubou ele dos céus. Assim também acontecerá no fim dos tempos, quando os anjos de Deus também prenderão todos os demônios, todos os anjos caídos e os lançarão nas profundezas do abismo. É isso que acontecerá, porque os anjos são o exército do reino de Deus. 17º, cremos que apesar dos anjos terem sido enviados a nosso favor, toda oração, súplica e petição deve ser feita a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e não a anjos, conforme Mateus, versículo 6, 9. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E capítulo 15, versículo 16. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Observe que, apesar dos anjos serem enviados como ministros de Deus a nosso favor, nós não devemos orar aos anjos, fazer petições aos anjos. As nossas orações devem ser feitas diretamente a Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. 18º, cremos que a igreja não está em retrocesso, como se o mundo tomasse conta dela, mas a igreja está em avanço e, por fim, dominará sobre todas as esferas da sociedade, conforme Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que existe uma crença de que a maldade aumenta cada vez mais, as trevas aumentam cada vez mais. É como se a maldade aumentasse, as trevas aumentassem, a igreja perdesse o poder. Mas não é isso que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz que Deus estabeleceu o seu reino, escolheu a igreja, os seus filhos, para a expansão do seu reino. Conforme Daniel, quando a pedra é cortada e cai sobre a estátua, derruba, esmiuça a estátua, aquela pedra se torna um grande reino, uma montanha extensa, um reino sem fim. Este é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não está em retrocesso, pelo contrário, ele está em progresso, em avanço, ele está rompendo cada dia que passa, cada tempo que passa. O reino de Deus vai rompendo os limites, e esse rompimento acontece através da igreja, porque a igreja não vai perder a batalha. Pelo contrário, as portas do inferno não podem prevalecer diante do avanço da igreja. Portanto, a igreja não está em retrocesso, mas ela está avançando, avançando. E, por fim, Deus dominará sobre a terra através da igreja. 19º, cremos que Deus fala através da palavra, do testemunho interior, da consciência, dos pensamentos, dos sonhos, visões, profecias, etc. Conforme Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29, onde está escrito pelo menos 3 formas de Deus falar: sonhos, visões e profecias, que é o que Deus daria aos seus filhos e às suas filhas. Ele diz que derramaria o Espírito Santo sobre os seus filhos, sobre toda a carne, e eles profetizariam, eles teriam sonhos, e eles teriam visões. E em João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. E em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então observe, nós cremos que Deus fala através da Bíblia, porque a Bíblia são as escrituras inspiradas, mas a Bíblia não é a única forma de Deus falar.
Deus fala hoje através do seu Espírito Santo. E o Espírito Santo fala através de profecia, através de sonhos, através de visões. Ele fala através do pensamento, ele fala através da consciência, ele fala através do testemunho interior. O próprio Deus usa elementos da natureza para falar conosco. Pode usar um pássaro, pode usar algum objeto na rua. Deus fala de múltiplas formas. Portanto, você precisa se atentar à voz de Deus. A voz de Deus não está condicionada a um único meio de transporte, mas Deus fala de múltiplas formas, portanto, nós precisamos nos atentar à sua voz. 20º, cremos que a igreja não é a instituição religiosa com placa e CNPJ, mas a igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo por meio do qual ele se manifesta. Conforme 1 Timóteo 3,15, mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E Hebreus 12, 22 e 23, mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritas nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Observe que igreja não são as paredes, não é o CNPJ. Igreja é um organismo vivo. Nós não vamos à igreja, nós somos igreja. Nós somos a casa de Deus, a morada de Deus em espírito. Nós somos a Jerusalém celestial, nós somos o Monte Sião, nós somos a cidade do Deus vivo. A igreja universal, a igreja dos primogênitos inscrita no céu, somos nós, todos aqueles que aceitamos a Jesus Cristo. Nós nos reunimos num lugar a qual nós damos o nome de igreja, mas aquele lugar não é a igreja, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita em templos a qual Ele mesmo fez, que somos nós. Ele nos fez para morar em nós. 21º, cremos que a semeadura é uma lei universal, a qual todos podem desfrutar dela, sejam cristãos ou não cristãos, e que tudo que semeamos, colhemos, conforme Gálatas 6:7, onde diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E 2 Coríntios 9:6, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, que semeia abundância, em abundância ceifará. Deus estabeleceu a semeadura como uma lei universal, onde não apenas os cristãos desfrutam dela, mas também os ímpios. Todos aqueles que semeiam, colhem. Esta é uma lei natural do reino de Deus. Quem semeia, colhe. E de acordo com Paulo, você colhe de acordo com o tanto que você semeia. Por isso ele diz, quem semeia pouco, pouco ceifará. Mas quem semeia abundância, em abundância ceifará. Portanto, seja um semeador do reino de Deus, para que você possa desfrutar de uma boa colheita na tua vida. 22º, cremos que primícias, dízimos e ofertas não são obrigatórios, mas são princípios do reino, um reconhecimento de que tudo que temos vem de Deus e que se praticarmos seremos abençoados. Nós vemos a questão das primícias em Ezequiel 44:30, Romanos 8:16, dos dízimos em Malaquias 3:10, das ofertas em 1 Coríntios 9:6. Observe, Ezequiel 44:30 diz, e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, de toda oblação de tudo, de todas as vossas oblações, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. E Romanos 11:16 diz, e se as primícias são santas, também a massa o é. Nós entendemos que Deus, ele constituiu a oferta de primícias para que a bênção de Deus venha repousar sobre a nossa casa. Portanto, nós cremos que quando nós somos primiciantes, a bênção de Deus vem sobre o nosso lar, vem sobre a nossa casa. Nós não teremos apenas uma visitação da bênção de Deus, mas a bênção de Deus fará parte do nosso lar. E as nossas primícias nós damos àquele que é o nosso sacerdote. Então, todo membro de uma igreja tem um pastor sobre ele, que é o sacerdote dele. É a ele que ele deve entregar
as suas primícias, porque é o sacerdote daquela pessoa que tem poder para abençoar aquela pessoa. Assim como Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, e Melquisedeque tinha um poder de abençoar. Assim como Paulo recebeu ofertas e também ele tinha autoridade dada por Deus para abençoar. Por isso, o texto diz que as primícias devem ser entregues ao sacerdote, porque o sacerdote é o representante do povo. No caso de uma denominação, o pastor que é líder da igreja é o sacerdote. Então, ele é o representante do povo. É ele que vela pelas almas, é ele que ora, que intercede, é ele que vai dar conta das almas, é ele que alimenta as almas, é ele que protege as almas. Portanto, as primícias devem ser entregues ao seu líder, aquele que é o seu pastor. E em Malaquias, capítulo 3, fala que nós devemos entregar ou levar os nossos dízimos à casa do tesouro, porque o dízimo também pertence ao Senhor. Assim como a primícia pertence ao Senhor, o dízimo também pertence ao Senhor. Esses são princípios a qual nós devemos praticar para prosperarmos. Olha o que Jesus fala a respeito do dízimo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha o que ele diz: deveis fazer estas coisas, ou seja, continuar dizimando, continuar devolvendo o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e não omitir aquelas, ou seja, também praticar a lei, o juízo e a misericórdia. De modo nenhum Jesus aboliu o dízimo, mas ele incentivou para que todos continuassem a exercer o princípio do dízimo. E em 1 Coríntios 9, 6 a 12, Paulo está falando a respeito das ofertas, as ofertas que ele colheu para a igreja de Jerusalém, e ele fala o quanto é importante você ofertar na obra de Deus, no reino de Deus. Portanto, nós cremos que primícias, dízimos e ofertas não são obrigatórias. Deus não obriga ninguém a fazer nada, mas elas são princípios do reino de Deus, a qual Deus estabeleceu para quê? Porque ele precisa de dinheiro? Porque o reino de Deus precisa de dinheiro? Não, porque Deus é dono do ouro e da prata. Ele estabeleceu esses princípios para nós sermos abençoados. Quando nós somos primiciantes, como nós somos dizimistas, quando nós somos ofertantes, quem é abençoado somos nós. Existe um princípio da palavra que diz: mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando você dá, você é mais bem-aventurado do que aquele que está recebendo. Porque o objetivo de Deus é fazer com que quem está entregando receba a bênção, seja abençoado, seja próspero. Por isso Deus criou esses princípios. Não é porque o reino dele precisa, não é porque ele precisa, mas é porque nós precisamos. Então, semear através de primícias, dízimos e ofertas é algo que Deus estabeleceu como princípios do reino para nós sermos abençoados e crescermos financeiramente. 13º, cremos que Deus instituiu sacerdotes, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para nos abençoar. A bênção de Deus vem através da boca e da mão do sacerdote, conforme Gênesis 14, 18, 20, Números 6, 23, 27, Efésios 4, 11, Filipenses 4, 19 e Hebreus 7, 1 ao 7. Observe Gênesis 14, versículo 18 ao 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E a abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Observe que após Abraão retornar da guerra, ele encontra Melquisedeque, ele entrega os dízimos a Melquisedeque, e Melquisedeque estende as mãos e abençoa Abraão. Veja bem o que eu vou te dizer. Só existem 2 homens nesta terra a qual Deus abençoou diretamente do céu. O primeiro deles é Adão. Quando Deus criou Adão, Deus abençoou Adão. Então está escrito em Gênesis que Deus liberou a bênção sobre Adão, sobre a geração de Adão. Mas por causa do pecado o homem foi destruído, aquela geração foi destruída. Então veio o dilúvio. E agora em Gênesis 9, você observa mais uma vez Deus abençoando um outro homem chamado Noé.
Deus abençoa Noé e seus filhos quando eles saem da arca. Só existem 2 homens que Deus abençoou diretamente do céu. Adão, quando ele criou no princípio, e Noé, depois de ele ter saído da arca. Todas as outras bênçãos, elas não vêm diretamente do céu da parte de Deus. Ela vem a partir de um homem, ela vem a partir de um sacerdote que libera sobre a nossa vida. Observe que Abraão não foi abençoado por Deus do céu, mas ele foi abençoado por Melquisedeque, que era o sacerdote de Deus. Portanto, Deus constituiu sacerdotes. Hoje, os sacerdotes são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, a qual Deus constituiu sobre a nossa vida. E da boca desses homens, Deus tem poder de nos abençoar. E para finalizarmos, 24ª crença do nosso ministério. Cremos que Deus estabeleceu no seu reino a lei da autoridade, que em grego é exousia. E por meio da nossa submissão a essa lei, nós crescemos. Então, a submissão às autoridades nos faz crescer. E o contrário também acontece. A insubmissão às autoridades nos faz retroceder. Nós observamos em Êxodo, capítulo 20, onde Deus institui a primeira autoridade sobre o homem, que é o seu pai e sua mãe, que é o mandamento com promessa, onde diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Observe que Deus ele dá um mandamento para que os filhos honrem os seus pais. Através da honra, os filhos teriam seus dias prolongados sobre a terra. Mas os pais não são as únicas autoridades que nós temos. Nós temos outros tipos de autoridades. Paulo escreve em Romanos, capítulo 13, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. E Efésios, capítulo 6, 5, vós, servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Observe que Deus estabeleceu autoridade sobre a nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida de submissão e possamos crescer, possamos avançar. Se nós formos insubmissos, nós retrocederemos. O pai é uma autoridade no lar. Os governantes são autoridades sociais, a qual são estabelecidas para manter a ordem na sociedade. Mas Deus também elegeu autoridades eclesiásticas, conforme Hebreus capítulo 13, versículo 17, que diz assim: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Observe que, assim como o filho tem o pai e a mãe como autoridade no lar, quando ele está na rua, ele tem um policial como autoridade. Quando ele está na escola, ele tem um professor como autoridade. E quando ele está na igreja, ele tem um pastor como autoridade. Porque Deus estabeleceu a lei da autoridade para nos fazer crescer e prosperar. Então nós cremos que Deus estabeleceu essa lei no seu reino para que a igreja venha crescer. E quanto mais nós entendermos da exousia, da lei da autoridade, mais nós vamos conseguir prosperar no reino de Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida e nos encontramos na próxima aula, em nome de Jesus.